Pessoal, seguinte, primeira aula do nosso curso de discipulado, eu vou falar a respeito de salvação. Eu preciso ser salvo do quê? Para que eu preciso ser salvo? Eu estou perdido, o que está acontecendo? É importante a gente entender isso antes da gente avançar, porque salvação é o tema principal, fundamental, e só existe sentido na vida de discipulado se você for salvo. Só discípulos são salvos e só salvos são discípulos. E o que a gente precisa entender é o seguinte: do que eu sou salvo? Primeira coisa, eu sou salvo do mundo, e depois eu sou salvo de mim mesmo. O que eu quero dizer com isso? Há muito tempo atrás, quando a humanidade começou, Deus criou o ser humano, criou o homem com um atributo muito importante, que a gente chama de liberdade, que outros animais e seres não têm. Eles têm uma programação, um conjunto, uma estrutura que eles não fazem escolhas essenciais sobre a vida, nós fazemos. E a primeira das nossas escolhas, por incrível que seja, a gente escolheu se afastar do nosso Criador, escolheu viver por conta própria, escolheu ser o próprio Deus. E esse foi o nosso problema, a nossa cagada. O que aconteceu? Depois disso, a gente tomou decisões próprias e a gente pode ver hoje o que aconteceu. O mundo é mau, muita gente é ruim e a gente está cada vez mais destruindo o nosso planeta, destruindo as relações. Os conceitos de valor que a gente tem estão cada vez mais rasos, então não está legal. E isso é devido à nossa escolha de não colocar Deus do devido lugar no centro das questões sociais e das nossas questões individuais, na construção do nosso ser. Então a gente precisa ser salvo disso, um mundo que foi criado sem Deus e uma vida que é vivida sem Deus. E como é que Deus fez isso? Ele poderia, num passe do estalar de dedos, como o Thanos, transformar tudo, mas como ele tem base nos seus próprios princípios e não os fere, ele, por liberdade, o melhor caminho, ele achou que o melhor caminho seria ele vir aqui e pagar pelos nossos erros, e pagar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos erros. Então ele veio na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem, sofreu todas as questões e tudo aquilo que a alma humana padece e morreu. A gente matou Jesus. Então, mais uma vez, a gente fez uma escolha que Ele nos deu entre viver o caminho de Deus novamente ou andar pelas nossas próprias pernas. E a gente escolheu de novo ficar longe de Deus. E o que aconteceu? Mesmo assim, o propósito de Deus não era já resolver as coisas na hora, mas nos dá a oportunidade de uma escolha, porque a partir do momento que a gente se afastou de Deus, tudo que faz, tanto no mundo quanto individualmente, é inclinado para as coisas fora de Deus. Então, através de Jesus Cristo, Ele nos abriu um caminho para que a gente pudesse ter a possibilidade de escolhê-lo novamente e do jeito certo, de forma madura, livre e espontânea, sem pressão. Essa é a realidade e esse foi o plano de salvação que foi sendo construído ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e até hoje é vivenciado por todos aqueles que têm uma experiência com Jesus Cristo. Qual que é essa experiência com Jesus Cristo? A experiência da salvação, é de entender que aquilo que Jesus fez lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, aquele derramamento de sangue, aquela morte que foi causada por nós e por causa de nós, aquela morte é redentora, ou seja, ela abre um caminho para que a gente possa escolher de novo, viver tanto individualmente como o mundo, como a sociedade, o caminho de Deus e os propósitos dele para a nossa vida e para a vida do mundo. Então ele abriu uma nova possibilidade de escolha, e essa escolha, para quem abraça essa escolha e começa a vivenciar, acontece um processo de regeneração do espírito, que a gente vai ver mais para frente o que é, mas principalmente é legal a gente conseguir entender que a gente é salvo, ou seja, a gente andava perdido dos nossos próprios conceitos, do nosso próprio mundo, e agora a gente foi salvo por Cristo Jesus, ou seja, os conceitos, os preceitos e a consciência da vida divina, da vida de Deus, do mundo de Deus, agora vive dentro de nós e através de nós. Isso é o que a gente chama de vida de salvação. Então o questionamento é assim: eu sou salvo? Eu vivo as coisas que estão aqui, eu penso em algo além, e a minha relação com Jesus Cristo qual é? A salvação, ela tem base com relação na relação com Jesus Cristo. Se você tem uma relação, uma vida com Jesus Cristo, você o compreende como Senhor da sua vida, se você compreende como Salvador, ou seja, aquele que proporciona um caminho, você quer trilhar esse caminho, sinceramente, de coração, você é um salvo. Se isso não aconteceu com você, o processo de salvação ainda não o atingiu, mas pode acontecer. Beleza? Rapidamente, esse é o processo de salvação, essa é a aula 1. Referências vão estar aqui embaixo no vídeo, versículos, livros, referências de autores, perguntas, coisas que vão ajudar você a entender cada um desses passos na vida de discípulo, ok? Então fica a aula 1 e até a aula 2. Abraço!